O objetivo dessa aula é a gente analisar uma função afim, né, que é a função do primeiro grau, quanto ao seu crescimento e o seu decrescimento, tá? Então a gente vai estudar aí função crescente, função decrescente, só que funções do primeiro grau, ou função afim, como você preferir. Ó, já vimos anteriormente, né, a gente já estudou em vídeos passados, que em certo intervalo do seu domínio de uma função, ela é crescente se e somente se, ao aumentarmos os valores pertencentes a esse intervalo, né, os valores de x, no caso, os valores de y também vão aumentar. E ela é decrescente se, somente se, ao aumentarmos os valores de x pertencente a esse intervalo, os valores de y diminuírem, ok? Então, analogamente, né, a gente fazendo uma leitura bem simples disso, uma função ela é crescente quando você pega um valor de x, né, ó, por exemplo, aqui a gente pega um valor no eixo x, olha o y, se ele aumentou, é uma função crescente, né? Se você pega um valor aqui e o x aumenta, é uma função crescente. Se você pega um valor de x, né, e conforme você aumenta esse valor de x, o valor de y diminui, ela é decrescente. E é crescente se você pega um valor de x, aumenta esse valor de x e o y também sobe. Então, ela é crescente. Se fizer isso, aumentar o x e o valor de y diminuir, é decrescente. Vamos ver isso agora, ó, aqui nesses gráficos, a gente vai conseguir entender bem essa ideia. Olha só. Observe o gráfico da função afim, 3x menos 2. Primeira coisa, para a gente construir o gráfico da função afim, a gente vai lá e monta a tabelinha aqui, né? Eu escolhi aqui para minha tabelinha os valores menos 1, 0, 1 e 2. Né? Nessa tabelinha tem que ter 3 colunas, uma coluna para o x, uma coluna para resolver a função e uma coluna para os pares ordenados. Os valores de x que eu escolhi aqui foi o menos 1, 0, 1 e 2, ok? Aqui é a minha função, aí eu vou calcular o f de menos 1. F de menos 1 é tirar o x e botar menos 1. Eu não vou falar um pouquinho rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque já tem vídeos, né, de como construir o gráfico de uma função. Se você não sabe construir o gráfico de uma função, para esse vídeo, aqui na playlist mesmo, tem um vídeo que tem como construir o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Então eu vou falar um pouco rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo. Então, calculando o f de menos 1 f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1, tiro o x, põe menos 1, e copio menos 2. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 2 dá menos 5. Então, o par ordenado é quando o x é menos 1, o y é menos 5. Depois f de 0. Tira o x, põe 0. 3 vezes 0, menos 2. 3 vezes 0 dá 0. Sobra só o menos 2. Então, quando o x é 0, o y é menos 2. F de 1. Tira o x, põe 1. 3 vezes 1, menos 2. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 2 dá 1. Então, quando o x é 1, o y também é 1. F de 2, 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 dá 6, menos 2, 4. Então, quando o x é 2, o y é 4. Aí, aqui eu já obtive meus pares ordenados, então eu venho aqui no gráfico, ó, e eu ligo os pares ordenados que eu obtive. O primeiro foi o menos 1 e menos 5. Menos 1 do x com o menos 5 do y. Vim aqui, ó, e liguei e marquei o ponto. Depois é o 0 e o menos 2. 0 do x com o menos 2 do y. Então, o ponto fica em cima do eixo y, né? Ó, no menos 2 aqui do eixo y. O próximo ponto é o 1, 1. 1 do x com o do y. Marquei o ponto aqui. E, por fim, 2 e 4. Peguei aqui o 2 do x com o 4 do y e marquei. E aí, eu liguei o meu gráfico. Tá vendo? Ó? Eu liguei aqui o meu gráfico. E aí a gente tem duas coisas para a gente perceber ao analisar, ao desenhar, ao construir, né, o gráfico da função. A primeira é que essa função é uma função crescente. Você pode analisar que isso aqui é uma função crescente em 3 jeitos diferentes. Tem 3 jeitos diferentes de você ver que essa função é crescente. O primeiro jeito está aqui, ó. O ângulo formado pela reta e o eixo x é agudo, ou seja, o ângulo está entre 0 e 90 graus.
tá? Ângulo agudo sempre está entre 0 e 90 graus. Se você ver aqui, ó, de fato, esse ângulo é menor do que 90 graus, né? 90 graus é o eixo aqui, o ângulo que faz do eixo X com o eixo Y, né? Que é esse cantinho aqui. Aqui tem 90 graus. E aqui, ó, tá mais para cá. Então, não chega a ser 90 graus, né? Então, esse ângulo aqui, alfa, ele é menor do que 90 graus. Sempre que isso acontecer, sempre que numa função do primeiro grau, o ângulo formado entre a reta e o eixo x for agudo, for menor, né, tiver entre 0 graus e 90 graus, né, 0 graus a reta ia estar aqui junto com o eixo x. Aí ia vindo 1 grau, 2 graus, 3 graus, 50 graus, 60 graus, até chegar em 90 graus, né? Vem daqui para cá. Toda vez que o ângulo é menor do que 90 graus, o gráfico é crescente. Toda vez, tá? É menor do que 90 graus, é crescente. O gráfico saiu daqui, virou para cá já, ó, é maior do que 90 graus. E aí já não é mais crescente, mas isso a gente vai ver ali do lado. Essa é uma das formas de você analisar se o gráfico da função do primeiro grau é crescente ou não, olhando o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Outra forma é essa aqui, ó. Note que essa função é crescente, pois à medida que aumentamos os valores de x, os valores correspondentes de y também aumentam. Ou seja, para dois valores qualquer, x1 e x2, pertencentes ao domínio de f, com o x1 sendo menor do que o x2, né? Ó, isso aqui, com o x1 sendo menor do que o x2, temos que o valor da função no ponto x1 é menor do que o valor da função no ponto x2. Vamos ver se isso acontece? Pega aqui um ponto x1, ó, eu vou chamar o x1 de 1. Ó, x1 é 1. Porque aqui a condição é que o x1 seja menor do que o x2. Então, eu vou pegar aqui o número 1 e o número 2. O número 1 é o x1, o número 2 é o x2. Aí, vamos ver. Qual que é o f de x1? O f de x1 é 1. Qual que é o f de x2 aqui, ó? Que é esse ponto 2 aqui que eu escolhi. O f de x2 é 4. Então, de fato, o f de x1 é menor do que o f de x2. Ó, o f de x1 que eu escolhi foi esse daqui, que vale 1. E o f de x2 foi esse ponto aqui que vale 4. Então, o f de x1 é 1. O f de x2 é 4. Qual dos dois pontos é menor? O 1 ou o 4? O 1, que representa o f de x1. Então, f de x1, que é 1, é menor do que o f de x2, que é 4. Então, essa função ela é crescente. Ok? E a terceira maneira é essa aqui, ó. Ainda temos que a declividade da função f é maior que zero. Nesse caso, o valor do a, ó, é maior do que zero. No caso de uma função afim do tipo ax mais b, se a é maior do que zero e o x1 é menor do que o x2, a gente vai ter essa situação aqui, ó. x1 menor do que x2, olha bem o processo que eu vou fazer aqui. Olha bem o processo que eu vou fazer aqui. Esses pontos aqui, x1 e x2, eu substituí aqui no a da minha função. Tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque os pontos x1 e x2 são os valores de x que eu escolho. Não é? São os valores de x que eu escolho. E esses pontos aqui, ó, é os valores de x que tá junto do ponto A. Então, eu substituí aqui, ó, o valor de x1 e de x2 no meu x. Então, ficou a vezes x1 menor que a vezes x2. Eu só vim aqui e acrescentei o valor do a no meu ponto, né? Porque eu pegar esses pontos x1 e x2 aqui, são esses valores do meu x, que na função do primeiro grau eu substituo aqui, né? Então, eu só fiz a substituição aqui também. E depois eu completei com a função inteira, né? Que é, eu somei aí o valor do b, né? Ó, porque a função do primeiro grau é ax mais b. Então, para continuar, eu só somei o valor do b. Então, ficou, ó, ax1 menor que ax2, isso implica que ax1 mais b vai ser menor do que ax2 mais b. E isso daqui, ó, são os valores da função, né? Na hora que a gente
substitui aqui o valor do x e soma com b, a gente obtém o quê? O f da função. Então tá aqui, ó, f de x1 é menor do que f de x2. O que isso aqui significa? Isso aí significa que o valor da função no ponto x1 é menor do que o valor da função no ponto x2. Quando a gente analisa isso no gráfico, a gente vê que é verdade, ó. O x1 está aqui, o f de x1 está aqui. x2 está aqui, o f de x2 está lá em cima. E você vê nitidamente, ó, que o f de x1 é menor, né, ó, que o f de x2. O f de x1 está mais próximo de zero do que o f de x2, ok? Então, também analisando o valor do a, né, o coeficiente a, que é esse coeficiente que acompanha o x aqui, ó, se ele for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, a função do primeiro grau também é crescente, ok? Definição que a gente tem ali, ó. Em uma função afim, se a declividade é maior do que zero, ou seja, se o a é maior que zero, a função é crescente, ok? Agora, olha só. Observe o gráfico da função afim. F de x igual a menos 2x mais 5. Vamos construir o gráfico dessa função. Para a gente construir o gráfico da função, a gente vai lá e monta uma tabela com 3 colunas. Uma coluna para o x, uma coluna para o valor da função e uma coluna para os pares ordenados. Ok? Vamos começar calculando o f de menos 1. F de menos 1 é tirar o x e botar menos 1. Vai ficar menos 2 vezes menos 1, né? E aí eu copio o mais 5. Menos 2 vezes menos 1 é 2. 2 mais 5 me dá 7. Então, quando o x é menos 1, o y é 7. Formou esse par ordenado. Depois o f de 0. O f de 0 é igual. Tira o x, põe 0. Menos 2 vezes 0 mais 5. Menos 2 vezes 0 é 0, mais 5, 5. Então, quando o x é 0, o y é 5. Depois o f de 1. Ó, f de 1. Tira o x, põe 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 5 dá 3. Então, quando o x é 1, o y é 3. Depois, no f de 2, tira o x, põe 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Quando o x é 2, o y é 1. Então, o par ordenado ficou 2 e 1. Depois, o f de 3, tira o x aqui e põe 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, vai ficar 3 e menos 1 no par ordenado. Aí, a gente liga esses pontos que a gente descobriu aqui no gráfico. Então, vai ficar, ó, menos 1 e 7. Menos 1 do x com 7 do y. Liguei aqui. Depois 0 e 5. 0 e 5, ó. 0 do x com 5 do y. Então, eu vou marcar esse 5 aqui no ponto do y. Ok? 1 e 3, ó. 1 do x com 3 do y. 2 e 1. 2 do x com 1 do y. 3 e menos 1. 3 do x com menos 1 do y. Ok? Olha só, de novo, a gente tem 3 formas de analisar se esse gráfico é crescente ou decrescente. A primeira forma é analisando o ângulo. Se você observar, esse ângulo ele é maior que 90 graus. Por quê? Porque o ângulo que a gente olha é sempre o ângulo que forma a reta e o eixo x. Tem 90 graus aqui no eixo y, ó. O ângulo 90 graus ele é formado com o eixo y e o eixo x, que é esse canto aqui, ó. Ele é 90 graus. Essa reta em verde aqui, ó, ela está passando do eixo y. Então, ela já é maior que 90 graus. Então, a gente diz que esse ângulo é obtuso. Ó, justamente o que está aqui. O ângulo formado pela reta e o eixo x é obtuso. O que significa um ângulo obtuso? Significa que o ângulo está entre 180 e 90 graus. Entre 180 e 90 graus, ok? Quando isso acontece, quando o ângulo formado pela reta e pelo eixo x é maior do que 90 graus, né, e menor do que 180, a gente diz que a função é decrescente, ok? A função é decrescente toda vez que o ângulo for maior que 90 graus e menor do que 180. Essa é uma das maneiras. Depois vamos lá, ó. Note que essa função é decrescente, pois à medida que aumentamos os valores de x, os valores correspondentes de y diminuem. Ou seja, para dois valores quaisquer, x1 e x2, pertencentes ao domínio da função, com x1 menor do que x2, a gente vai ter que o f de x1 é maior do que o f de x2. De fato,
né? Ó, se você pegar aqui um valor x1 menor do que x2, vou pegar aqui o ponto 1 e aqui o x2. Se você vê, o valor da função aqui, ó, o f de x1 é maior do que o f de x2, ok? F de x1 é o 1, que vale 3. O f de x2 é o 2, que vale 1. Qual que é maior? O 3 ou 1? O 3. E esse aqui é o x1, né? Claro, eu estou fazendo uma situação hipotética, tá? Não é que o 1 é o x1. Pode pegar outro valor também. Pega o 2 aqui, ó. Diz que o 2 é o x1 e o 3 é o x2. Pega aqui, ó. O x1 que eu escolhi aqui, o ponto 2, vale 1. O x2 que eu escolhi, o 3, vale menos 1. Qual que é maior? 1 ou menos 1? 1, que é o x1 que eu escolhi aqui no ponto 2. Então, f de x1, né, o valor da função no ponto x1 é maior do que no ponto x2. Ok? É importante vocês fazerem essa análise, né, e vocês construir um gráfico maior, né, um gráfico que tenha mais termos, e você ir colocando. Sei lá, bota mais para baixo aqui aí no seu caderno e pega o 4 como sendo x1 e o 5 como sendo x2. Aí você vai ver que o 4 aqui vai dar um valor negativo e o 5 também. Só que o valor negativo que vai dar no 4 é maior do que o valor negativo que vai dar no 5, né? Ou seja, o 5 vai dar um valor mais para baixo do que o 4, ok? Duas maneiras já. A terceira, temos ainda que a declividade da função f é menor que zero. Ou seja, o valor do a aqui é menor do que zero. No caso de uma função afim, f de x igual a x mais b, se o a é menor do que zero e o x1 é menor do que o x2, então acontece essa situação aqui, ó. x1 menor do que x2. O que acontece, ó? O valor da função no ponto x1 é maior do que no ponto x2. Então, eu já inverti aqui o meu sinal, né? O sinal da desigualdade. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Eu vou substituir, vou colocar o valor de x1 aqui multiplicando o a, né? Porque é isso que acontece. O valor aqui do ponto aqui são pontos genéricos, né? Quando a gente fala x1, x2, são pontos genéricos. Que nem eu falei aqui. Aqui a gente tem o valor do 1, 2, 3, 4. Então eu posso dizer, por exemplo, que o x1 vale 1, x2 vale 2. Ou posso dizer que o x1 vale 3, x2 vale 4. Tem que ser sempre nessa ordem, porque o x1 tem que ser menor que o x2. Então tem que escolher um x1 menor que o x2. Pode ser também x1, 2 e o x2, 5. Né? Porque o x1, que é 2, é menor do que o x2, que é 5. Você pode escolher aí como você quiser, tá? Então, só substituir aqui no valor do a o meu ponto genérico, que é o x1 e o x2. Então, a x1 é maior que a x2. Isso implica que quando eu calcular a função, né, ou seja, quando eu somar com b, eu vou ter que o ax1 mais b é maior que o ax2 mais b. O que isso aqui significa? Que eu calcular, isso implica que f de x1 é maior do que f de x2. Ou seja, o valor da função no ponto x1, que é quando eu calculo isso aqui, é maior do que o valor da função no ponto x2, que é quando eu calcular isso aqui, ok? Que é justamente quando eu jogar esses valores aqui na função, que lembra daquele negócio lá do valor absoluto da função, ok? Quando a gente desenha o gráfico, a gente vê que de fato é verdade, ó. Se eu pegar aqui um x1 menor do que o x2, eu vou ver que o f de x1, ó, é maior do que o f de x2, ó, o x2 e o f de x2, tá vendo? São valores maiores, né? O x1 está em cima do x2. Quem está mais próximo do zero, x1 ou x2? x2, então o x2 é menor que o x1, ok? E do jeito que está aqui, né, o x1 é maior do que o x2. E a definição que a gente tem é essa ali, ó. Em uma função afim, se a declividade é menor do que zero, ou seja, se o valor do a é menor do que zero, a função é decrescente, né? Aquela ideia que a gente já vinha falando, só que agora a gente provou, né? Mostrando aqui nos desenhos e fazendo aqui o algebrismo, né? A gente conseguiu provar, ok? Então, agora já sabe que é uma função crescente e uma função decrescente. E viram que tem 3 modos de a gente ver isso, né? O ângulo, você pegar um x1 maior do que x2 e jogar no gráfico, né? Ou ainda também pegar o coeficiente do a, né?
ver se ele é maior que zero, é crescente, menor que zero, é decrescente. Ok?